Olá, nós estamos aqui iniciando o nosso devocional costumeiro todas as segundas-feiras aqui na Lopes Editora e hoje eu tenho uma reflexão para fazer sobre Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículos 39 e 40. Diz assim o texto: De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. E eu quero refletir sobre o princípio 90-10, como desenvolver a autorresponsabilidade. O princípio 90-10, ele foi descrito por um autor americano chamado Steve Covey. E ele diz que todas as coisas que nos acontecem na vida, 10% delas irão ocorrer independentemente da nossa vontade. São coisas que são circunstâncias da vida e que não conseguimos controlar essas variáveis, esses fatos. Irão ocorrer, que queiramos, quer não, que concordemos ou não, esses fatos eles irão acontecer. Entretanto, 90% das coisas que nos ocorrem depende exatamente de como lidamos com as situações, inclusive esses 10%, e como lidamos com as situações da vida. Ele dá um exemplo bem interessante. Ele diz assim: imagina uma família, pai, mãe e filha. O casal está à mesa para o café da manhã com uma garotinha, 7 anos, a filha. De repente, a menina, acidentalmente, ela bate na xícara e derrama o café sobre a roupa do seu pai. Ele, indignado, dá um soco na mesa, muito bravo, nervoso, briga com a criança começa a chorar, ela se assusta, a mãe fica nervosa também, porque começa a discutir com ele, dizendo que isso é estupidez, isso não precisava ele agir dessa forma. Ele então vai para o quarto e os dois saem discutindo. Resultado, durante a discussão, eles repassam 10 anos de casamento e se agridem verbalmente. De repente, a van escolar passa e a garota ela perde a van. E ele é obrigado a levar a menina lá na escola. Entretanto, a escola fica numa posição oposta ao escritório onde ele trabalha. Agora imagine um horário de pico numa grande cidade e ele tem que sair, e ele vai costurando no trânsito, nervoso, bravo. De repente ele dá uma fechada em um motorista, ele grita com ele e discute os dois. De repente o clima fica muito pesado, ele leva a menina até a escola. Quando chega na escola, a menina não se despede dele, ela está chateada. Ele vai então para o trabalho e chega 30 minutos atrasado. Ele toma a bronca do chefe, porque ele disse: na hora, você está chegando atrasado. Ele vai então para o seu escritório, para a sua sala para o trabalho, e ele percebe que ele deixou a sua bolsa com o seu laptop e todos os seus documentos. Resultado, ele teve um dia péssimo, um dia horrível. Por quê? Porque a filha derramou o café sobre a sua roupa. Errado. O Steve Covey, então, ele diz: agora vamos voltar ao filme. E ele fala a mesma situação, eles estão à mesa e a garota então vira a xícara com café sobre a roupa do pai. Ele diz: essa situação não está no controle dele, ela acontecerá independentemente da vontade dele. Agora, a reação, a atitude dele, sim, essa está sob o seu controle. É então que ele coloca o seguinte: no ímpeto, esse pai se levanta, nervoso, dá um soco na mesa, mas quando ele percebe, a criança começa a chorar, ele percebe a atitude que teve, ele respira, chega para a criança, pede perdão, pede desculpa e diz: papai ficou nervoso, mas tenha um pouco mais de cuidado da próxima vez, mas não se preocupa, papai vai trocar a roupa. E ele vai para o quarto trocar sua roupa. A esposa já estava puxando a cadeira para segui-lo, mas quando percebeu que ele pediu desculpas para a filha, que ele se retratou, ela manteve-se sentada à mesa tomando o seu café. E a criança pegou a van escolar normalmente, ele foi para o trabalho, chegou no horário, tudo deu certo, exatamente por conta de uma atitude. E ele mostra que a vida ela é assim. A vida, a gente precisa aprender a lidar com ela. A grande tendência é a gente culpar o mundo pelas nossas as coisas quando elas não dão certo na nossa vida. E aí onde entra
o princípio da autorresponsabilidade. Seja responsável pelas coisas que acontecerem na sua vida. E se aconteceu, era aquilo que você não queria, todo problema ele tem uma solução, ele tem uma saída. Então, procure agir com responsabilidade e desenvolva a sua autorresponsabilidade. Por isso que o texto bíblico diz: de que queixa? Se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Então, se a gente analisar que 90% das coisas que ocorrem conosco é de responsabilidade nossa, só esse reconhecimento, isso já vai ajudar a você ter um outro modo de vida e as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Existem algumas leis da autorresponsabilidade e pelo menos 6 coisas são importantes. Primeiro, se é para criticar os outros, cale-se, olhe para si. Então, pare de criticar as outras pessoas. Se é para reclamar, dê sugestão. Venha sempre com a resposta certa. Se é para buscar culpados, busque solução, certo? Então, procure se empenhar na solução do problema. Se é para se fazer de vítima, faça-se de um vendedor, de alguém que vai aqui e negocia e que resolve as situações. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Sempre temos algo a aprender. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes. Então, deixo essa reflexão para você. Então, busque aplicar esse princípio na sua vida, que é o princípio da autorresponsabilidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço.